Se prepare para o que Deus tem na tua vida, irmãos. Ah, meu amado, você sabe que aqui a gente não prega a teologia da prosperidade, a gente não prega triunfalismo, a gente não diz que você vai vencer, que você vai conquistar, mas de uma coisa, irmão, o Senhor está enchendo meu coração com uma certeza: Ele tem grandes coisas para você nessa noite, Ele tem grandes coisas para você, basta você ouvir. Aguça os teus ouvidos, ouça Ele falando. Ele tem grandes coisas para tantas vidas. Deus tem grandes coisas para tantas vidas aqui nessa noite, e tem grandes coisas para vidas que nem estão aqui. Aleluia. A glória de Deus, ela abrange, Ele vai além do espaço e do tempo. Ele alcança quem aqui está e quem aqui nem está. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo de número 5. Isaías, capítulo de número 5, versículo de número 1. É um texto, irmão, que um dia eu estava lendo e estava fazendo os devocionais. Agora eu estou lendo um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo. Eu já estou chegando lá já estou em Colossenses, aí estou lendo no Novo Testamento, estou lendo Colossenses, no Antigo Testamento estou lendo Isaías. E um dia, num desses devocionais, lendo, né? A gente faz o devocional lá, ora. E aí o Senhor falou ao meu coração. E aí eu estava sentado na sala. E aí a pastora Jaqueline sentou do lado. E eu falei com ela: olha só isso aqui, que interessante. A gente conversou sobre essa palavra. E ela é muito pertinente para os nossos dias. Isaías capítulo 5, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Aleluia. É interessante, irmãos, que hoje eu estava com uma alergia muito forte. Na verdade eu ainda estou. Eu não sei se é alergia ou se é resfriado brabo mesmo. Só que aí quando eu começo a louvar, quando eu começo a pregar, a alergia some. O espirro para. Eu acho que eu vou pregar até amanhã, que quando eu desço do altar, eu vou lá para fora, já era, a alergia volta. Acho que Deus está querendo alguma coisa com isso. Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu li, irmãos, essa palavra há muito tempo atrás, na minha juventude. Ela me impactou de uma forma. Eu não sei se você já leu essa palavra alguma vez. Nós estamos no ano de 2024, tempo de... A gente está falando sobre flores. A gente está falando também, um tema tem sido raízes. A gente está falando sobre plantação. A gente está falando sobre botânica. A gente está falando sobre plantas. É uma época que a pastora Jaqueline está sendo muito feliz. A Bruninha ri, que a Bruninha também está nessa. Ela fala que não, mas ela também está nessa. Pois é. E esse versículo ele é muito interessante porque é uma história. É uma história muito interessante que o próprio Deus ele conta ao profeta. Então eu queria que você acompanhasse comigo Isaías capítulo 5, a partir do versículo 1. Ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Vinha. Alguém aqui sabe o que é vinha? O que é uma vinha? Plantação de uvas, né? Uma vinha é uma plantação de uvas. E o que é uma parreira? Alguém sabe o que é uma parreira? Hã? Uma parreira é a mesma coisa que uma videira, que uma vide é um pé de uvas. Vinha é o conjunto. Vinha é uma plantação de uvas. Uma videira ou uma vide ou uma parreira é uma plantação, é uma única planta que dá uva. Várias plantas que dão uva é uma vinha. Amém? Lá em casa, por incrível que pareça, irmão, porque a uva ela é uma planta que juntamente com o morango, geralmente elas dão no inverno. Elas são plantas, né, que são de lugares frios. Tanto que os melhores vinhos do mundo vêm de lugares frios, de plantações de lugares frios. Aí a pastora Jaqueline me planta uma videira lá em casa e tá crescendo, tá uma maravilha, irmãos. Embaixo da janela da sala, assim, você ouve, tem 2 andares, né? Um andar de baixo, você olha, tá uma parreira grandona lá, as folhas bonitas, grande.
Mole. Então, aqui a história é sobre uma vinha. É uma plantação de uvas, muitas parreiras, muitas vides. E ele fala assim: o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, num grande pedaço de terra em que tudo que plantava dava, um outeiro muito fértil, uma terra muito rica em minerais, em coisas que são necessárias para que a planta ela cresça. Versículo 2: Sachoa. O que é sachoa? A Bíblia da Ana Paula. Não, agora a Ana Paula tá diferente? Não? Tem alguém que tá diferente aí? Oi? Isso. Sachoa, ou seja, cercou, colocou uma cerca em volta da vinha. Então era uma terra muito boa, em que foi plantada uma vinha, muitos pés de uva. E aí, com todo cuidado, com todo o amor, aquele homem cercou toda aquela vinha. Para que ele cercou? Para que ele sachou? Para que animais não pisassem na sua vinha, para que animais não comessem da sua vinha. Já viu quando, eu não sei, né, na roça tem muito isso, o pessoal tem plantação e bota aquela cerca em volta, né, para galinha, porque se a galinha entra, né, a Gleice sabe disso, se a galinha ela entra numa plantação, seja de qualquer coisa, mas ela destrói a plantação toda, que ela come a folha toda, não importa do que seja. A galinha é um bicho abençoado. O pessoal do curso sabe o que é danado, não pode falar danado, né? Abençoado. Então, aquele homem, ele cerca toda a vinha, sachoa e limpou-a das pedras. Aquela terra, apesar de ser muito fértil, tinha muitas pedras. E pedra na terra é uma coisa complicada, irmãos, porque se você planta e tem muita pedra, fica difícil da planta aprofundar suas raízes. Porque quando a raiz ela vai adentrando na terra, ela encontra uma pedra. Se for uma pedra só, ela desvia e continua. Se forem muitas pedras, ela para. Pedras impedem as raízes de se aprofundarem. Pedras impedem as raízes de se aprofundarem. E limpou-a das pedras e a plantou. Não era qualquer vide, não era uma vinha qualquer, plantou-a de vides escolhidas. Aquele homem pegou as melhores sementes, a de mais qualidade. Quanto maior a qualidade, a gente sabe, mas eu confesso que no início do casamento é uma coisa que mudou. Rafael fala que a Jéssica ainda está se libertando disso, porque no início do casamento, irmãos, a gente chegava no mercado e aí a pastora Jaqueline fala assim: vamos comprar um Nescau. Quando ela falava Nescau, eu ouvia, mas não escutava. Ela falava Nescau, no meu ouvido chegava achocolatado. E aí eu falava: Nescau. E aí eu ia na prateleira, se tinha Nescau, se tinha, sei lá, chocolate tá bem. Não, Todd não, varão, vamos respeitar o Todd. Todd é... Tinha tá bem, tinha... Oi? Todd não. Italac. Aí eu pegava, o que eu fazia? Eu via o achocolatado mais barato, aquele mais barato, aquele achocolatado que você bota no leite, você mistura, ele nem mistura com leite, só fica aqueles pedação assim, ó. Chocomilk. Era aquilo ali que eu ia atrás, irmão. E ela fala: meu Deus, que isso? Porque eu não visava a qualidade do produto, eu visava que era barato, né? E aí com o tempo, irmãos, você vai aprendendo que o barato sai caro. Porque você compra um achocolatado desse, você não toma, né? Você vai aprendendo que o barato sai caro, né? Chegava no mercado: vamos comprar uma salsicha? Vamos! Tinha Perdigão e tinha Wilson. Você fala assim: salsicha é tudo igual, né? Salsicha é tudo igual. Aí você come uma Perdigão, realmente é uma salsicha. Mas você prova o Wilson, é um pedaço de sabão. Só tem cheiro de... só tem gosto de vinagre.
E aí, a gente vai aprendendo que o barato sai caro, que não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Você quer algo com qualidade, não tem como você pagar barato por algo de qualidade. Algo de qualidade sai caro. E se Jesus morreu na cruz por você, é porque a você é algo de muita qualidade, amém? Porque o preço foi muito caro. E aquele homem, ele não escolhe qualquer semente. Ele não escolhe a semente mais barata. Ele não escolhe a semente que sobrou. A Bíblia diz que ele fala aqui, ó: o meu amado teve uma vinha e ele plantou de vides escolhidas, sementes escolhidas, as melhores sementes, aquelas da mais alta qualidade. Então aquele homem gastou. Aquele homem, ele abriu mão de dinheiro, ele se deu, ele talvez teve até prejuízo, ele não mediu esforços para plantar a melhor semente naquela terra. Ele não mediu esforços. E ainda mais, ele não parou por aí. Ele diz que edificou no meio dela o quê? Uma torre. Irmãos, olha só. Ele coloca uma cerca enorme em volta de toda aquela vinha. Ele compra as melhores sementes e planta naquela terra. Ele gasta. E não era só jogar semente. Uma vez eu falei com alguns irmãos, né, no evangelismo sobre isso. Tinha um modo certo, uma técnica certa de jogar semente. Não era jogar semente de qualquer jeito. Eram as melhores sementes com a técnica certa. Então dava trabalho, demorava muito para plantar bem. E agora a Bíblia diz que ele constrói uma torre no meio das vinhas. Então tinha as plantas, em volta das plantas a cerca, e no meio tinha uma torre. Para que serve uma torre? Para colocar um vigia na torre, para vigiar a sua plantação de dia e de noite. Olha só que cuidado. A torre, ela serve de vigia. Então aquele homem, ele coloca um vigilante para estar dia e noite de olho naquela vinha, para que salteadores não fossem pegar dos seus frutos, para que homens mal intencionados não fossem estragar a sua plantação. Se alguém se aproximasse, já tinha cerca, mas além da cerca tinha a torre que vigiava e protegia aquela vinha. E também abriu um lagar. Alguém sabe o que é um lagar? Tem alguma tradução que fala aí? A gente falou hoje sobre Gideão de manhã. Lagar é lugar de pisar uvas. Para quê? Quando alguém tinha uma plantação de uvas, queria fazer o suco de uva, o vinho, na antiguidade eles levavam para o lagar. Era um lugar grande, geralmente como se fosse um grande pote de madeira enorme, onde jogavam as uvas ali dentro, e tinha uma saída para que descesse o suco, e aqueles homens pisavam as uvas no lagar, e o suco puro descia, era coado, e ali era um vinho finíssimo, puríssimo, da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Aquele homem, antes mesmo da sua plantação crescer, ele tinha jogado a semente, ele tinha feito a cerca, ele tinha colocado a torre, e lá perto do lado ele fez um lagar. Ele fez um lagar. Por quê? Porque ele esperava alguma coisa, ele tinha expectativas. Aquele homem tinha expectativas para aquela vinha. E aí, ele diz, e ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas ou azedas. O que era uma uva brava ou era uma uva azeda? Era uma uva que não servia para nada. Era uma uva que não dava para comer. Era uma uva que não dava nem para fazer doce. Era uma uva impossível de fazer vinho. Era uma uva que não servia para nada. A gente lá em casa também, irmão, falou em planta, falou na pastora.
A gente tem uma amoreira lá em casa. A bichinha tá grande, cheia de flores, frutos. E ela tá dando amorinha. Tá dando as amorinhas bonitinhas, irmãos. Só que tem um problema. Aí um dia a pastora Jaqueline falou: vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei: o que foi? Aqui, ó, tirou uma amora da amoreira. Prova só, prova só. A amora bonita, cor de vinho. Aí eu fui mordi a amora. Quando eu mordi a amora, tadinho, irmão, a amora não tem gosto de nada. A amora não tinha gosto de nada. Aí eu ia falar assim: uma Nutella. Não, calma, calma, não fala não, pra não magoar a planta. Você não pode falar na frente da planta que magoa a planta. Aí eu tive: tá bom. Aí você tem que mentir pra planta. Você tem que pecar para a planta. Ai, tá uma delícia, dona Mora. Dona Moreira, essa Mora tá uma delícia. Não tinha gosto de nada. Senão a planta fica magoada. Porque um fruto que não tem gosto de nada não serve para nada. Irmãos, ele continua discorrendo sobre essa história, mas a gente para nesse momento aqui, porque esse momento é o momento em que o lavrador, o dono da vinha, ele faz tudo pela vinha, e chega no momento em que ele diz assim: mas esperava que desse uvas boas, mas deram uvas bravas, azedas, que não servem para nada. Sabe qual é o grande problema? Aí eu conversando com a pastora Jaqueline, estava falando com ela: pois é muito interessante isso aqui, porque eu não sei se para você ficou muito claro, mas para mim estava cristalino o que o Senhor está falando aqui nesse versículo. Se eu perguntar para você agora, quem é o dono da vinha em que a palavra de Deus está falando aqui? Quem é o dono dessa vinha? É o próprio Deus, amém? Agora, se eu te perguntar: e quem é essa vinha? Quem é essa vinha? Sou eu? É você? Essa vinha que ele está falando aqui na história, porque ele é muito claro, ele fala assim: contarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O amado das nossas almas é o Senhor, e a vinha sou eu, é você. Fala para o seu irmão que está do teu lado: é você. Sabe por que é tão impactante, irmãos? Porque na história, o Senhor, o dono da vinha, ele faz de tudo pela vinha. Ele faz de tudo. Primeiro a Bíblia começa dizendo que ele cerca ela. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor lá no Salmo, sabe o que ela diz? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Porque lá em Tiago a Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Você é vinha de Deus, e o anjo do Senhor está à tua volta o tempo todo. Deus, ele te cerca à frente e atrás, à esquerda e à direita, na entrada e na saída, no sorriso e no choro. Ele te cerca, ele é a tua sombra à tua direita. Mal nenhum te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Ele te cerca, ele te protege com a sua própria mão. Ele coloca uma cerca à nossa volta, ele cuida. Deus cuida de nós, irmãos. Todos os dias, quando você sai de casa de manhã e vai para o teu trabalho, ou vai para a tua escola, ou vai fazer alguma coisa, e você volta para casa são e salvo, foi Deus que cuidou de você. Foi Ele que te livrou de todo assalto, de toda bala perdida, de todo acidente. Foi Ele que te livrou de tudo. A gente perde essa noção, mas Deus, Ele cuida de nós o tempo todo. Ele nos cerca, Ele empoa das pedras. É Ele que faz esse trabalho. Quantas coisas acontecem na nossa vida para nos parar,
Quantas situações vêm na nossa vida para nos paralisar? Quantas coisas acontecem para que a gente não prossiga, para que a gente não aprofunde as nossas raízes em Deus? Quantas coisas acontecem para nos fazer olhar para trás e desistir em tantas áreas, todos os dias, em todos os momentos? Ah, meu amado, não seja hipócrita, eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você levante a mão, mas não fala a área, em nome de Jesus. Seja qual for a área da tua vida, teu casamento, teu trabalho, tua igreja, teu ministério, amizades, tua própria vida. Quem aqui, durante essa semana, já pensou em desistir de alguma coisa? Seja hipócrita não. A todo momento a gente pensa em desistir, irmãos. Porque as pedras vêm. As pedras se colocam, as situações, as coisas se colocam para nos paralisar, para nos fazer desistir. Mas a Bíblia diz que Ele arranca, Ele limpa toda a pedra. Ele tira tudo aquilo que nos impede. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus se aproxima daquele túmulo. Ele poderia ter dito: Lázaro, sai para fora a hora que ele quisesse. Mas a primeira ordem que ele dá é: tirem a pedra. Tirem a pedra. É Ele que limpa as pedras, é Ele que nos ajuda a continuar. Ai de nós quando pensarmos que se chegamos a algum lugar foi por nossa própria força. É tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Glória seja dadas ao único Deus. É Ele que tira as pedras. Já aconteceu de estar acontecendo algo na tua vida que você está lutando, está orando, mas você não consegue lidar com aquilo. Daqui a pouco se resolve. Daqui a pouco se dissolve. E você fala: o que aconteceu? Deus, Ele tira as pedras. E Ele está tirando pedras nessa noite. Nessa noite Ele está limpando pedra, porque Ele cuida de nós. E a Bíblia continua dizendo: e plantou vides escolhidas. Lembra que a gente falou algum tempo aqui atrás sobre a amendoeira que nasce lá em Israel? Você não é qualquer planta. Jesus, Ele fala: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não é qualquer planta. Sabe por que você não é qualquer planta? Porque você não veio de qualquer semente. Você veio de uma semente escolhida, especial da parte de Deus. Você é alguém muito especial. Satanás a todo momento tenta te tirar essa identidade. Satanás a todo momento tenta te dizer que você é ninguém, que você é só mais um, ou que você é qualquer um. Mas saiba de uma coisa: você veio de uma semente especial. E aí ele continua dizendo: e edificou nela, no meio dela, uma torre. Colocou uma torre para nos guardar, para nos vigiar. Sabe quem é aquele que nos guarda? Aquele que nos vigia o tempo todo. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que nos consola. Aquele que nos dá ânimo. Aquele que impede que o assaltante venha, que o usurpador venha sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, na minha e na tua vida, como uma torre. Ele nos vigia, Ele nos guarda. E a Bíblia diz: e também abriu um lagar. Isso aqui, irmãos, aqui é o ponto que eu conversei com a pastora Jaqueline naquela sala, naquela tarde. Eu falei: olha só que coisa interessante. Deus, Ele nos faz tudo, Ele nos cerca. Deus, Ele faz a obra completa. Ele limpa as pedras, Ele coloca uma torre. Deus, Ele faz todo um trabalho, Ele se dedica, Ele nos traz de uma semente especial. Ele nos guarda, Ele nos limpa, Ele nos ampara, Ele nos ajuda, Ele cuida de nós, Ele faz todo um trabalho, Ele nos restaura, Ele nos levanta. Olha só, meu amado, quem éramos nós sem Deus e quem somos nós hoje com Ele. O que seríamos de nós hoje se estivéssemos sem Deus? Talvez muitos de nós nem vivos aqui estaríamos.
Mas depois de todo esse trabalho, uma coisa que a gente não para pensar é que ele também construiu um lagar. Fala para o teu irmão, ele construiu um lagar. Ele construiu um lagar. E lagar é lugar de quê? De fazer vinho. O lagar é o lugar de amassar uvas. O lagar é o lugar final onde o fruto colhido servirá ao seu propósito. Lagar é o lugar onde aquele que plantou vai colher daquilo que plantou e vai servir do seu propósito. Lagar é o lugar onde o Senhor da vinha colocou todas as suas expectativas diante da sua vinha. Porque ele não plantou aquela vinha só por plantar, ele não colocou aquela cerca só por colocar, ele não botou a melhor semente só por botar, ele não construiu a torre só por construir. Ele tinha expectativas. E é isso que a gente não para pensar. Nessa noite, meu amado, eu sei que você entrou nesse lugar. E você entrou nesse lugar com expectativas no teu coração. Eu sei que você entrou nesse lugar esperando coisas. Eu sei que de repente você tem um problema, algo que você precisa resolver, e você entrou por essas portas esperando que Deus faça algo. Mas olha só, aquele que planta, o Senhor da terra, aquele que te plantou, te cercou, te cuidou, ele construiu um lagar. Sabe o que o lagar significa? O lugar da expectativa de Deus para a sua vida. Porque eu sei que você entrou aqui nesse lugar com expectativas para com Deus. Você entrou aqui nesse lugar esperando algo de Deus. Mas sabe o que essa palavra aqui me diz? Que Deus também tem expectativas para com você. Deus também tem expectativas para com você. Deus também espera coisas de você. O problema é que a gente encara Deus como se Deus fosse o nosso empregado. A gente acha que Deus ele tem que fazer tudo o que a gente quer, o que a gente espera. A maioria de nós encara Deus como o gênio da lâmpada. A maioria de nós encara Deus como alguém que tem que atender os nossos desejos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus ele cuidou de você. Deus ele te cercou. Deus ele te abençoou. Deus ele te livrou. Deus ele te trouxe até aqui. E sabe o que é isso aqui? Um lagar. Um lagar. E Ele tem expectativas para com a tua vida. Deus conta com você. Ele espera coisas de você. Ah, mas Deus não corresponde às minhas expectativas. O que foi que você fez para Deus? O que foi? Me responda. O que é que você fez para Ele? Porque se a gente for aqui querer entrar no embate, colocar num tribunal, Deus é obrigado a me abençoar. Vamos lá, o que Deus fez por você e o que você fez por Ele? Por que Deus tem obrigação de te abençoar? Por que Ele tem que fazer por você? Por que se Deus não atender às tuas expectativas, você diz, eu não quero mais saber de Deus? O que você fez? Agora, Ele fez por você. Foi por isso que Jesus teve que morrer numa cruz. Porque a dívida estava grande demais. Porque a dívida estava alta demais. E a gente não tinha como pagar. E até hoje a gente não tem. Mas Ele morreu numa cruz porque Ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa para minha e para a tua vida. Deus espera coisas de você. Você consegue entender isso nessa noite? Deus espera coisas de você.
E você tem procurado o que é que Ele quer de você? Qual é o fruto que Ele espera que você dê? Porque no final aqui Ele diz: esperava que desse uvas boas. Deus espera de cada um de nós bons frutos. Sabe para que serve o fruto? Para alimentar. O fruto serve para alimentar. Alimentar quem? Quem tem fome. A tua vida tem servido para alimentar alguém que tem fome? Eu não estou falando de você ir lá em Nilópolis, na frente de uma loja de roupas, e distribuir quentinhas para os moradores de rua. A fome deles vai passar numa noite e na outra eles vão voltar a ter fome. Mas o pão do céu que um dia você comeu, Ele te deu para distribuir para outros. E quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. A água que um dia você bebeu e que te satisfez, está jorrando de você. E é para que você dê para outros beberem. E esses nunca mais terão sede. Mas você tem dado água? Você tem alimentado alguém? Como é que a gente quer só de Deus? Me dá, vem, vem. A Bíblia é muito clara, diz: e Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Pior que não dá fruto, é dar fruto ruim. Pior que não dá fruto, é dar fruto mal. Porque o fruto mal, o fruto ruim, ele não corresponde ao propósito daquele que plantou. Se não corresponde ao propósito daquele que plantou, não serve para nada. Não adianta dizer: eu sou e eu faço o que eu quiser e eu dou o fruto que eu quiser. Não. Deus, Ele te escolheu para dar um fruto específico. E se você não dá o fruto que Deus espera que você dê, esse outro fruto que você quer dar não serve para nada. Aí agora a gente pode continuar o versículo, já estou acabando. E aí, falando com a pastora Jaqueline lá na sala da nossa casa sobre isso, eu li o final, onde o agricultor, o plantador, o dono das terras, ele lança um lamento. Ele diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Julguem entre mim e o meu povo e o meu servo. Agora, pois, ele fala no versículo 4: que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? O Senhor, Ele te pergunta nessa noite: o que mais que você quer que eu faça por você, para você despertar? O que mais você quer que eu faça para você se dar conta daquilo que eu tenho para você assumir o seu lugar e para você dar o fruto que eu espero que você dê? O que te falta? O Senhor, Ele lança essa lamentação nessa noite sobre o meu e sobre o teu coração. O que mais eu posso fazer? O que você quer mais? Porque a gente reclama sobre Deus, mas o Senhor, Ele a todo momento, Ele te cerca, Ele te cuida, Ele te livra, Ele te sustenta, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te ama. Mas a gente costuma falar do devorador, e se você não dizimar, vai vir o devorador, se você não ofertar, vai vir o devorador muitas vezes é eu e é você. Provérbios fala que a sanguessuga tem 2 filhos, o nome de uma é Dá e da outra é Dá. Dá são os filhos da sanguessuga. E assim somos nós. A gente só quer receber, a gente só quer que Deus faça. E o Senhor nessa noite pergunta: que mais? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais, meu irmão, você espera que Deus, Ele faça sobre a tua vida, para que você comece a dar bons frutos, frutos de justiça? Ele fala: como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Se tem uma coisa que o ser humano consegue,
é frustrar a Deus. Se tem uma coisa que o ser humano consegue, é entristecer o coração de Deus. Entristecer ao ponto de dizer: eu não quero mais isso. Entristecer ao ponto de pensar: será que valeu a pena cuidar dessa vinha? Nem o diabo consegue frustrar os planos de Deus na tua vida, meu irmão. Só tem uma pessoa que consegue frustrar os planos de Deus: você. E ele chega a uma conclusão. Versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Não quer dar fruto? Não quer atender às expectativas de Deus? Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Eu vou tirar, não vou mais guardar, não vou mais livrar. Vou deixar que os animais passem e comam tudo aquilo. Vou deixar que os animais invadam e comam tudo, levem tudo. Sirva de pasto. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Vou deixar, não vou mais guardar. Torná-la-ei em deserto, não será podada. Lembra que Jesus falou? Aquele que dá bom fruto, ele é podado para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, ele não vai ser podada, nem sachada. Não vou mais cercar, não vou mais proteger, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. E o pior aqui: às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Sabe o que significa isso? Vou reter, vou segurar, não vou mais deixar descer chuva. Chuva ali representa provisão. Vou reter. Não quer dar fruto? Não quer servir o que eu te chamei? Reterei a chuva. Darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Pior do que não corresponder às expectativas de Deus é fazer ao contrário do que Ele espera de nós. Meus amados, essa é a parábola da vinha. Que essa parábola ela faça uma diferença no teu coração como fez no meu. Nós somos a vinha do Senhor. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele te cerca. Deus, Ele te guarda. Deus, Ele te vigia. Deus, Ele quando te dá, quando é Deus que te dá, Ele te dá o melhor. Deus, Ele trabalha ao teu favor o tempo todo. Ele te livra, mas Ele tem uma expectativa. Ele faz tudo isso porque Ele te ama, sim, mas entenda uma coisa: Deus também espera algo de você. Ele espera um fruto bom. Ele espera que nós frutifiquemos para a glória dEle. E quais são os frutos que temos dado? A pergunta que você tem que se fazer essa noite, que nós temos que nos fazer é: eu sou a vinha, já sei disso, e estou a par de tudo que Deus faz por mim. Meu amado, se você está aqui essa noite e você está naquele estado de vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, olha como eu estou, meu amado, em nome de Jesus, Deus, Ele faz tudo para você. Tudo. Agora,
Qual é o nosso fruto? O que é que nós temos dado? Será que tem sido uvas boas? Será que nós temos alegrado o coração do dono da vinha? Ou será que as nossas uvas têm sido bravas, têm sido azedas, que não dá nem para comer? Frutos azedos que Deus não consegue nem chegar perto. Vamos pensar sobre isso nessa noite. Não se trata só do que Ele pode fazer por você, porque Ele pode e Ele faz, mas tem muito de nós vivendo uma vida que a gente fala, parece que Deus reteu a chuva, parece que o negócio encruou, parece que deixou de acontecer. Irmãos, existia um rei em Israel, que era um rei que estava desobedecendo a Deus. O nome dele era Acabe. Deus, ele usa o profeta e fala, durante 2 anos não vai chover, não vai ter provisão, não vai ter pasto para os animais vão morrer, vai ter fome na terra, assim disse o Senhor. E durante 2 anos não choveu. Se Deus tiver que reter a chuva para que você se volte para Ele, Ele vai reter. Entenda isso. Se Deus tiver que reter a chuva para que você se volte para Ele, Ele vai reter. Não porque Ele te odeia, muito pelo contrário, porque Ele te ama. Quais são os nossos frutos? Que frutos nós temos dado diante do Senhor? Frutos bons ou frutos, uvas bravas, azedas?